Eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 5. Vamos ler do verso 33 em diante, aquilo que nos diz a palavra do Senhor nesta noite. E aqui, querendo o Senhor e com a sua graça, vamos trazer uma palavra para a nossa edificação. Mateus, capítulo 5, verso 33, diz assim a palavra de Deus: Outrossim, ouviste o que foi dito aos antigos: não perjurarás, mas cumprirás teus juramentos ao Senhor. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei, nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Amém. Amém. Glória a Jesus. Continuamos, queridos, naquele estudo do Sermão do Monte, né? Este que é, sem dúvida, o mais famoso dos sermões de Jesus, e que traz a essência da ética do reino de Deus, que traz para nós o modelo, como devemos agir de forma a agradar a Deus, de forma a viver como súditos do reino de Deus. Jesus já falou sobre vários assuntos aqui, e nos versículos anteriores, ele falou sobre o adultério, falou sobre aquilo que Deus diz acerca do adultério, ou seja, que não sendo por causa de prostituição, o homem não deveria de maneira nenhuma dar a carta de repúdio, não deveria separar-se da sua esposa. Jesus está falando sobre essas questões aqui, e como ele está nesse momento dizendo aos que lhe ouviam, os judeus, que eles já conheciam a lei. Mas Jesus está dizendo: olha, vocês interpretam a lei de forma errada. E Jesus então está corrigindo algumas interpretações da lei que os fariseus haviam tornado algo sem sentido, quebrado o verdadeiro espírito da lei para atender aos seus interesses. Mas Jesus vai corrigir esse entendimento e dizer o que é realmente que a lei quer dizer e como o homem deve se comportar para agradar a Deus nessas coisas. Então hoje nós vamos falar sobre esta fala do cristão, sobre este comportamento do cristão, como ele deve ser fiel naquilo que ele fala, como ele deve ser alguém digno de confiança em tudo aquilo que ele diz. Vamos falar então sobre a fidelidade do cristão, algo que é muito importante para nós entendermos e colocarmos em prática na nossa vida. Jesus então se dirige à multidão ou aos discípulos a quem ele estava ensinando. Ele diz: ouviste que foi dito aos antigos: não perjurarás ou não jurarás em falso, mas cumprirás teus juramentos ao Senhor. Eles conheciam a lei de Moisés, que falava acerca dos juramentos, que falava sobre como alguém devia ou não jurar. E aí é importante que antes que nós olhemos para a lei e continuemos estudando o que Jesus está falando aqui, nós possamos entender o que é um juramento. O que significa fazer um juramento? Bom, juramento é uma declaração voluntária que estabelece deveres específicos que, a partir da sua aclamação, torna-se verdade irrevogável para quem o proclama. É isso que nos diz o dicionário. Então, quando alguém faz um juramento, em primeiro lugar, ele está fazendo uma declaração voluntária. Se você põe o sujeito na parede, põe uma arma nele e obriga ele a dizer alguma coisa, ele, de fato, aquilo não é um juramento de livre e espontânea vontade. Então, ele pode dizer: eu fui coagido a dizer isso, não estou obrigado a cumprir.
O juramento verdadeiro é aquela declaração voluntária. Alguém espontaneamente disse, eu vou cumprir isso, eu vou fazer isso. E na hora que ele jura, então, essa declaração se torna algo muito sério. Se torna algo que ele se obriga a cumprir, se torna realmente uma verdade irrevogável. Ele diz que vai fazer e ele vai cumprir aquilo ali porque ele jurou. Então, jurar, ou fazer um juramento, é fazer uma afirmação ou uma promessa solene, geralmente diante de uma entidade que se tem como sagrada e que se invoca como testemunha, não é? Alguém jura em nome de Deus, jura por uma entidade que ele considera alguém que ele adora, ou as pessoas juram por sua religião, pelo meu Deus, pelo meu santo, por isso, por aquilo, ou seja, por alguma coisa que ele considera muito importante e que ele está dizendo aquela palavra, invocando aquela entidade sagrada como testemunha daquilo que ele está falando. Os judeus, então, eles juravam em nome de Deus. E quando ele dizia que jurava em nome de Deus, ele estava invocando o Deus que criou os céus e a terra, o Deus que conhece todas as coisas, como testemunha do seu juramento, da sua palavra. Deus, então, seria aquele que iria cobrar dele se ele não cumprisse a palavra. Por isso era muito sério o juramento. E Jesus vai dizer, vocês ouviram o que os antigos disseram, ou seja, ele está invocando a lei e dizendo como Moisés deu essa lei ao povo. Aí ele diz, eu porém vos digo. Quando Jesus diz isso, queridos, ele está na realidade colocando a sua palavra sobre a lei. Ele está fazendo uma declaração com muita autoridade. De fato, aqui em Mateus, Jesus é o rei que tem toda a autoridade. Ele está dizendo, olha, você viu lá na pedra, Deus escreveu dando os 10 mandamentos. Mas eu agora vou dizer isso. Quero que você anote aí na pedra dos 10 mandamentos, porque tem o mesmo valor, tem a mesma validade. Ele está falando com muita autoridade e ele diz, porém vos digo, de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, nem pela terra, nem por Jerusalém, nem por tua cabeça. Jesus então está proibindo o juramento, está proibindo que o cristão jure. E aí nós temos que fazer uma pergunta, à luz desse texto. O cristão pode jurar num tribunal, por exemplo, se alguém é tomado como testemunha num julgamento, e você vai lá testemunhar, em alguns tribunais se põe a mão sobre a Bíblia, alguns hoje já não usam mais esse testemunho da Bíblia, mas pede-se que a pessoa então prometa dizer a verdade, que ele jure dizer a verdade, somente a verdade, nada mais do que a verdade, para que ele então tenha uma declaração ali tida como irrevogável, muito firme, aquilo que ele está dizendo. Jesus proibiu que o cristão jurasse num tribunal. Se você for chamado para ser testemunha, você vai dizer, não, eu não posso jurar, porque Jesus disse que eu não fizesse isso. Será que é isso que o texto está querendo dizer? Ou então nós temos aí as profissões, né? E quando alguém se forma, termina o seu curso, e ele vai ser médico, por exemplo, ele tem o juramento de Hipócrates, né? Que ele vai jurar, atender as pessoas, fazer o melhor possível para salvar vidas. Será que Jesus está proibindo também esse tipo de juramento? Olha, não, se você se formar, não faça o juramento da sua profissão, porque Jesus disse, não jureis de maneira nenhuma. Ou todos os cidadãos aqui que serviram às Forças Armadas, ou os que foram dispensados, que foi o meu caso, mas ainda assim você foi lá e fez um juramento à bandeira, né? Você jurou defender a sua pátria, você jurou estar pronto para, se necessário, até tomar armas para defender o seu solo pátrio. E aí, Jesus está proibindo também esse tipo de coisa? Será que quando você jurou a bandeira, você estava descumprindo a palavra de Jesus?
Vamos olhar então para o texto bíblico, vamos entender que tipo de fidelidade Jesus está cobrando na palavra do cristão, se ele pode ou não fazer esse tipo de juramento. Aqui nós vemos no texto de Mateus que Jesus, ele deixou uma palavra muito clara sobre o juramento e ele está invocando a lei de Moisés. Ele diz, ouviste o que foi dito aos antigos. Ele está trazendo passagens da lei, como por exemplo Levíticos capítulo 19, que diz, não furtareis, nem mentireis, nem usareis de falsidade cada um com o seu próximo, nem jurareis falso pelo meu nome, pois profanarias o nome do vosso Deus, eu sou o Senhor. Deus então está falando aqui na lei, proibindo os judeus de jurar falso, de jurar falso pelo seu nome. Note que a ênfase aqui do texto da lei é não usar de falsidade, é não mentir, é não jurar em falso em nome de Deus, porque isso profanaria o nome de Deus. O que a lei está dizendo, na realidade, não é não jure, mas o que a lei está dizendo é não jure falso, não use de falsidade, não minta, não diga alguma coisa e depois não cumpra isso. A ênfase da lei, portanto, é na veracidade que deve existir na palavra de alguém que está jurando em nome de Deus. Porque a lei dizia, se você jurar pelo nome de Deus e você não cumprir, você estará profanando o nome do Senhor. Talvez aqui a lei estivesse tratando do terceiro mandamento, não tomarás o nome do teu Deus em vão. Se você usa o nome de Deus e jura por ele, e você não cumpre isso, você está usando o nome de Deus em vão e está profanando este nome. Mas a ênfase da lei não era somente na questão do nome do Senhor, mas sim do jurar falso, de não haver falsidade, de não haver mentira. Quer você usasse ou não o nome de Deus, na realidade você não deveria falar e não cumprir, não deveria mentir para o seu irmão. Mas parece que os fariseus, eles desenvolveram aqui uma ideia onde o nome de Deus era que era o destaque desse texto. Ou seja, se você jurar em nome de Deus, aí você tem que cumprir. Mas se você não colocar o nome de Deus no seu juramento, você pode até não cumpri-lo. Mas não é isso que a lei diz. A lei diz, não minta, não use de falsidade e nem jure em falso. Jesus, porém, disse, não jure de maneira nenhuma. No Novo Testamento nós vamos encontrar Tiago fazendo eco com as palavras de Jesus no capítulo 5, onde ele diz, mas sobretudo, meus irmãos, não jureis, nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, mas que a vossa palavra seja sim, sim, não, não, para que não caiais em condenação. Tiago está ecoando as palavras de Jesus. Aliás, há muitas alusões ao Sermão do Monte em Tiago. E nós podemos ver que ele reflete muito esse ensino do Senhor. Se você lê então o que Jesus está dizendo, o que Tiago está aqui repetindo, parece que o cristão não deve jurar de forma alguma. Mas nós precisamos entender o texto bíblico e ver o que Jesus de fato está cobrando de nós para que possamos aplicar essa palavra à nossa vida. Até porque quando nós olhamos para a questão do juramento, queridos, nós vamos ver que o próprio Deus jurou, Jesus jurou, Paulo jurou, e aí fica parecendo que há um contrassenso aqui. Bom, como é que Jesus disse que não devia jurar? E ele, na realidade, jurou, e Deus, o Pai, jurou. E no Antigo Testamento, muitos juraram. Então, nós temos que entender o texto. O que Jesus está querendo proibir não é que você nunca jure, mas que você não jure em falso. Que você não jure para não cumprir. Nem use de artifícios, como os judeus usavam, para invalidar o seu juramento ou a sua palavra. Vamos ver aqui na Bíblia, Deus
ele também jura. Abraão jurou, José jurou, enfim, há muitos juramentos no Antigo Testamento, e o próprio Deus, lá na Epístola aos Hebreus, um texto muito lindo, muito rico, nos diz que Deus jurou, que Deus fez um juramento. E como ele não tinha ninguém maior do que ele por quem ele jurasse, porque o juramento, você faz invocando uma autoridade superior que poderia cobrar ou punir se você não cumprisse aquilo, Deus não tinha ninguém maior do que ele. Então ele jura por ele mesmo. O texto de Hebreus diz assim, capítulo 6, verso 13, porque quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha outro maior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo, certamente te abençoarei e grandemente te multiplicarei. Então Abraão tinha total confiança que essa palavra se cumpriria, porque Deus fez uma promessa e ele jurou por si mesmo que ele cumpriria aquilo que ele disse. E o texto prossegue dizendo, pois os homens juram por quem é maior do que eles, e o juramento para confirmação é para eles o fim de toda contenda. Ou seja, quando alguém jura, o camarada diz, ok, então está resolvido, ele já jurou, então não tem mais o que conversar, ele já deu a sua palavra. Assim que, querendo Deus mostrar mais abundantemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu conselho, se interpôs com juramento. Deus, ele estava dando uma promessa. E aquilo era tão sério, e aquilo iria perdurar por tanto tempo, que alguém poderia ficar pensando, mas será que realmente Deus vai cumprir? Até porque a promessa levaria algum tempo para mostrar o seu cumprimento maior. E aí Deus então jurou por si mesmo que cumpriria aquela promessa. E aí o escritor dos Hebreus diz, se entre os homens, quando alguém jura, ninguém duvida mais do que ele diz, imagine Deus quando ele jurou. Porque quando Deus jurou aí, ele é esse ser que jura por si mesmo, porque ele tinha a onisciência para saber se alguém que fosse jurar e estava jurando em verdade ou se estava jurando em falso, e ele também tinha o poder para punir a pessoa que jurasse em falso. Então Deus é a suprema testemunha para um juramento. E Deus jura então por si mesmo, dizendo, eu abençoarei a Abraão, eu abençoarei a sua posteridade, eu farei dele uma grande nação. Eu, o Senhor, estou prometendo isso e juro por mim mesmo que vou cumprir. Aleluia! É como se Deus estivesse aqui querendo demonstrar de uma maneira definitiva a veracidade da sua palavra, o seu profundo decreto de cumprir aquilo que ele está dizendo, e jura então por si mesmo, como se ele estivesse dizendo, se eu não cumprir a promessa, eu não sou Deus. Se eu não fizer isso que eu estou dizendo, então eu não sou Deus. Eu não sou o Deus verdadeiro, justo e fiel para cumprir a promessa que fiz. E aí deixa eu fazer uma aplicação já aqui antes de voltarmos para o texto do juramento. Como Deus é maravilhoso para cumprir as suas promessas, irmãos. Aleluia! Quando Deus fala, Ele cumpre. Pode se passar 1 ano, 2, 10, 20, 100, 200, 300... Mas se Deus falou, Ele cumpre a sua promessa. Aleluia. Aquele que ouviu a promessa pode se esquecer, mas o que fez a promessa não se esquece, ele cumpre aquilo que ele prometeu. E se a promessa não é sobre a vida daquele que está recebendo a promessa, mas é sobre a vida de outro, esse pode até ir embora, pode morrer, mas Deus vai cumprir na vida do outro a promessa, porque Ele é fiel. Quando Deus fez esse povo, descendente de Abraão, herdar a terra que Deus havia prometido a eles, Abraão já tinha morrido. Mas a palavra estava de pé.
Porque Abraão, que recebeu a promessa, morreu, mas o Deus que fez a promessa e jurou, estava vivo para cumprir a promessa. Aleluia. Se Deus fez uma promessa para você, fique tranquilo, Ele vai cumprir. Se a promessa é que Ele vai abençoar o outro, que Ele vai salvar o seu filho, que Ele vai trazer seu marido de volta, que Ele vai cuidar dos seus, fique tranquilo. Se você for para o céu hoje ou amanhã, não se preocupe. Deus irá cumprir a sua palavra. Porque Ele não se esquece, Ele é fiel para cumprir. Então, se Deus jurou, Jesus não pode estar dizendo, não jure, se Deus jurou, nesse sentido de que nós nunca devemos empenhar a nossa palavra. Não somente Deus jurou, mas nós vamos ver que o próprio Senhor Jesus, quando Ele estava diante do sumo sacerdote, o sumo sacerdote pede uma resposta a Ele sob juramento. Então, quando Ele responde sob juramento. Jesus, porém, diz o texto, guardava silêncio, e insistindo o sumo sacerdote, disse-lhe, conjuro-te pelo Deus vivo que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. E aí, quando Jesus vai responder, ele está debaixo deste juramento. E ele diz, disse-lhe Jesus, tu o disseste, digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Aleluia. Jesus, então, está aqui colocando a sua palavra sob juramento num tribunal. Então, o que Jesus está proibindo não é que o crente nunca jure num tribunal. Né? Também o apóstolo Paulo, ele usa Deus como sua testemunha, quando ele diz em Romanos capítulo 1, porque Deus, a quem sirva em meu espírito no evangelho de seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós. Ele está invocando Deus como testemunha, o que equivaleria a um juramento aqui, não é? Que dele estava constantemente orando por aqueles irmãos a quem se dirige esta carta. Então, se Deus jurou, se Jesus jurou, se Paulo jurou, por que Jesus está dizendo que nós não devemos jurar? Então, vamos entender o que Jesus de fato quer proibir aqui nesse texto. O que Jesus está proibindo, queridos, em primeiro lugar, é que nós juremos por coisas inanimadas, que nós juremos por qualquer coisa, que nós devemos fazer uso da palavra com verdade, que nós devemos sempre falar de forma verdadeira, porque Deus é testemunha de tudo o que nós dizemos. Veja como os judeus juravam. Alguns juravam pelo céu, outro jurava pela terra, outro jurava por Jerusalém, outro jurava pela sua cabeça. Eles estavam jurando por muitas coisas, mas note que a intenção deles aqui era se livrar de um juramento envolvendo o nome de Deus. Porque eles diziam assim, se você jurar por Deus, aí você tem que cumprir. Mas se você jurar por outra coisa que não seja Deus, se você jurar por uma coisa pequena, uma coisa menor, você pode então não cumprir esse juramento, porque você não estará quebrando a lei que diz, não jurarás em falso em meu nome. Mas olhe que o texto da lei que nós lemos de Levítico 19, a ênfase não é o nome simplesmente de Deus envolvido, mas sim o não usar de falsidade nem mentira naquilo que nós falamos. Jesus então está dizendo que não devemos jurar por qualquer coisa, como se isso fosse uma palavra qualquer que não precisasse ser cumprida. Na literatura judaica há muitos relatos de juramentos que eles juravam por qualquer coisa. Juro por minha vida. Outro dizia que eu não veja o consolo de Israel se eu não fizer isso ou aquilo, que a minha mão direita não tenha força se fizer isso ou aquilo, né? O salmista também usa uma expressão parecida com essa. Enfim, eles faziam juramentos que pareciam juramentos muito bonitos, mas que não invocava muita coisa e não envolvia Deus. Como se estivesse dizendo, se Deus não estiver no negócio, eu então posso jurar de qualquer maneira.
Mas aí você observa que o que Jesus vai dizer é: você não tem como tirar Deus destas coisas, porque Deus está presente em tudo. Deus está presente em todas as coisas, irmãos. Então o cristão deve falar de uma maneira tal que ele tenha transparência no que está falando, a ponto de Deus poder testemunhar tudo o que ele está dizendo. É como se o cristão estivesse diante de Deus todo o tempo, e de fato ele está, né? Mas como se ele estivesse no tribunal de Deus todo o tempo, e ele dissesse: isso que eu vou dizer, eu vou cumprir, e não precisar de jurar para poder confirmar aquilo que diz. A ênfase de Cristo é essa, é que não precise você jurar para que a sua palavra seja uma palavra verdadeira. O que quer que você diga, embora não envolva juramentos nem o nome de Deus, você deve cumprir, porque Deus é testemunha de tudo aquilo que nós dizemos. E aí Jesus se proíbe realmente, queridos, que o cristão não faça juramentos como que dizendo: bom, já que eu jurei, eu vou cumprir. Se eu não jurasse, eu não precisava cumprir. Ou então, já que eu jurei envolvendo o nome de Deus, eu vou cumprir. Se eu tivesse jurado, mas não tivesse o nome de Deus, então eu não precisava cumprir. O que Jesus está querendo dizer é que não precise você jurar para a sua palavra ser verdadeira, de forma que, ou você jure ou não jure, as pessoas confiem na sua palavra. Então desaparece a diferença entre jurar ou não jurar. A pessoa diz assim: você vai? Vou. Você jura? Aí se ele disser juro, então ele vai. Porque ele jurou. Jesus está dizendo que não precise jurar para as pessoas confiarem na sua palavra. Quando você disser sim, que a palavra realmente seja sim. Quando você disser não, que a palavra realmente seja não. Ou seja, que haja confiança naquilo que você diga, de maneira que não precise jurar para as pessoas acreditarem que você vai cumprir a sua palavra. Olha que coisa interessante o que Jesus cobra dos cidadãos do seu reino: que eles tenham veracidade na sua palavra. Houve um tempo que se dizia entre os antigos que não precisava, um homem de palavra não precisava jurar. Ele dando a sua palavra, estava feito, né? Alguns dizem que ele tirava um cabelo do bigode. Eu não podia fazer esse tipo de juramento, né? Mas tirava um cabelo do bigode e pronto. Porque esse cabelo do bigode é um contrato. Pode fazer aí, dizer que eu vou cumprir porque eu tenho palavra. Mas hoje, infelizmente, vivemos num tempo que ninguém sabe se a pessoa realmente vai cumprir o que ele está dizendo. Que ele diz uma coisa e você fica: não sei se vai, não sei se realmente, como é, como não é. Na época de Jesus não era diferente. Os fariseus juravam por muitas coisas. E até eles vão dizer: olha, se você fez um juramento de uma maneira X, você tem que cumprir. Mas se você jurou de outra forma lá, você não precisa cumprir isso. Jesus está aqui dizendo: nunca jure para não cumprir. Aliás, mesmo que você não jure, que a sua palavra seja verdadeira, fale para cumprir a sua palavra. Os fariseus diziam: se você não tiver o nome de Deus envolvido, se você não jurar por uma coisa realmente muito santa ou sagrada, você não precisa cumprir a sua palavra. Olha o que eles dizem. Jesus registra lá em Mateus capítulo 23. Ai de vós, condutores cegos, pois que dizeis: qualquer que jurar pelo templo, isso nada é. Se você jurar pelo templo, não tem problema. E Jesus está dizendo: não jure pelo templo, porque o templo, Deus está lá. Não jure pelo céu, porque o céu é o trono de Deus. Se eu jurar pelo céu, mas não pelo nome de Deus, Deus não está envolvido de maneira nenhuma. Se você jurar pelo céu, o céu é o trono de Deus. Se você jurar pela terra, é o lugar onde ele descansa os pés. Se você jurar por Jerusalém, é a cidade onde ele botou o seu rei. Se você jurar por sua cabeça, você não deve fazer isso, porque você não tem controle sobre ela.
Não é você que faz um cabelo virar branco ou preto. Aí alguém diz, olha, Jesus errou. Hoje em dia você pode pegar um cabelo branco e transformar ele em preto. Não, quem diz isso é que está errado. Você não transforma um cabelo branco em preto, você só pinta ele pelo lado de fora. Quer ver? Deixe uma semana ele crescer para você ver que cor é esse cabelo. Deixe que ele crescer uma semana. Se ele nascesse preto, aí eu dizia, você mudou a cor do cabelo. Mas não, meu amigo, é só maquiagem, é só por fora. Você não muda a cor do seu cabelo. Se ele é branco, se é preto, se é louro. É só deixar crescer que você sabe qual é a cor realmente dele. Não, Jesus disse certo, você não tem nem força para mudar a cor do seu cabelo. Como é que você vai jurar? Ah, eu juro pela minha cabeça. A sua cabeça não pertence a você como você pensa, não. Deus é quem controla até a cor dos cabelos da sua cabeça. O que Jesus está dizendo é, não ache que você fazendo certos juramentos que não envolvam o nome de Deus, Deus não está envolvido na história. Não, Deus está na história. Porque Deus está presente em tudo que nós fazemos. Aí os fariseus diziam, se você jurar pelo templo, você não precisa cumprir. Mas se jurar pelo ouro do templo, aí você tem que cumprir. Que fariseu ganancioso. Se você jurar, então, por algumas coisas menores, ele dizia, você não precisa cumprir isso, não. Mas tem outros juramentos que aí não, esse você tem que cumprir. E Jesus diz, insensatos, cegos, qual é maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? O que Jesus está dizendo é, meu irmão, Deus está presente no templo, Ele santifica o ouro que está lá. Você não tem como jurar pelo templo sem envolver o nome de Deus. Aliás, você não pode jurar por coisa nenhuma achando que Deus não vai cobrar o cumprimento da sua palavra. Jesus diz então, não jure por essas coisas. Não jure de maneira nenhuma, como se você, jurando, tem que cumprir. Mas se não jurasse, não precisa cumprir. Ou jurando por coisas maiores, tem que cumprir. Por coisas menores, não. Aí você pode não cumprir. E Jesus disse, não. A vossa fala seja sim, sim e não, não. Porque o que passa disso é de procedência maligna. Ou seja, se você precisa jurar sobre a sua palavra para poder mostrar que tem intenção de cumprir, você já está se deixando levar pela condenação do diabo, que é o pai da mentira. Ou seja, se você não envolver o nome de Deus, você não pretende cumprir, é isso, você vai mentir. E Jesus diz que não haja mentira nem falsidade na sua palavra. Para o fariseu, então, se não envolvesse o nome de Deus, se não envolvesse algumas coisas que eles julgavam mais santas, você estaria desobrigado de cumprir aquela palavra. E Jesus vai dizer, não, toda palavra que você falar deve ser cumprida como se você tivesse feito ela sob juramento solene. Se você disser que vai na casa do irmão para fazer uma visita a ele, faça de conta que você está jurando com a mão em cima da Bíblia e dizendo, juro dizer a verdade, somente a verdade, nada mais que a verdade, que eu vou na casa do irmão. Porque você disse uma palavra com intenção de cumpri-la. Com intenção de realmente fazer aquilo que você falou. E aí, então, queridos, nós entendemos isso. Deus é testemunha de tudo que nós falamos. Jesus vai dizer que toda palavra que os homens disserem, dela darão conta no dia do juízo. Aleluia. Sabe o que significa? É como se tivesse um gravador gravando tudo o que você diz na sua vida, toda hora que você falar alguma coisa, isso está sendo gravado. E tem uma coisa, poderá ser usado contra você no tribunal. Quando o policial prende alguém, diz, né? Você tem o direito de ficar calado, mas tudo que você disser pode ser usado contra você no tribunal. Essa palavra poderia ser dita aos crentes toda hora.
Porque Jesus disse, de toda palavra ociosa os homens darão conta no dia do juízo. E aí, quando olhamos aqui para o texto, queridos, o que Jesus está cobrando de nós, os crentes, é que a nossa palavra seja digna de confiança. Que haja fidelidade no crente em tudo o que nós fazemos. E aí, então, nós entendemos que não é uma palavra de Jesus proibindo você jurar num tribunal, proibindo jurar no dia da formatura do seu curso. Até mesmo alguém que vai participar dos Jogos Olímpicos faz aquele juramento do atleta, não é? Não é isso que Jesus está proibindo. O que ele está proibindo é que o cristão use de falsidade e de mentira, como o mundo usa aí fora. E aí nós entendemos que num mundo de tanta desonestidade que existe por aí, e nós estamos se preparando para começar a ouvir aí muitas promessas, né? Para abrir o horário eleitoral, nós vamos ouvir muitas promessas. Mas, infelizmente, muitas delas são ditas com intenção de não serem cumpridas. Alguém diz, mas não cumpre. E Jesus está dizendo que o cristão deve ter uma palavra tão verdadeira, tão fiel, tão confiável, como se ele estivesse falando sob juramento em tudo o que ele disser. Aleluia! Isso é muito interessante, porque o que Jesus está condenando, irmãos, é o juramento hipócrita, é o juramento improcedente, é aquele juramento desnecessário, como que dissesse, não, eu não jurei, eu não preciso cumprir. Se eu tivesse jurado, eu tenho que cumprir. Ele está dizendo, se você disse sim, então que seja sim. Se você disse não, que seja não, que a sua palavra seja confiável e verdadeira, porque você falou e Deus registrou. É como se você estivesse num tribunal jurando pelo nome de Deus. Então a palavra do crente deve ser tão verdadeira que não precise de juramento. E se alguma vez o crente jurar, isso deve ser algo muito solene, isso deve ser feito algo diante de Deus, com tremor, com temor, porque quando estamos usando o nome de Deus, estamos debaixo do terceiro mandamento que diz, não usarás o nome de teu Deus em vão. Hoje, infelizmente, até porque tem muita gente por aí que está se dizendo cristão, está se dizendo seguidor de Jesus, e nós vemos até mesmo nos programas de televisão, alguém usar o nome de Cristo, o nome de Deus, ou expressões da Bíblia, sem nenhum tipo de temor. Por qualquer coisa o camarada diz, o sangue de Jesus tem poder. Por qualquer coisa diz, Cristo me acuda, Deus me livre, que Deus tenha misericórdia, misericórdia Jesus, e tantas expressões envolvendo o nome de Deus, de Cristo, do Espírito Santo, como coisa muito banal, às vezes até pronunciado por uma pessoa que nem tem realmente compromisso com Deus. Mas vemos aí até nas novelas, nos programas de televisão, alguém usando o nome de Deus, ou usando expressões que antes só os crentes usavam, o sangue de Jesus. Isso de uma maneira totalmente leviana. Jesus está dizendo, não use o nome de Deus em juramentos, em pronunciamentos que não estão realmente sendo verdadeiros. Que você não tem intenção realmente de invocar a Deus por testemunha naquilo ali. Precisamos ter o cuidado, irmãos, para não usarmos o nome de Deus em qualquer coisa banal, em coisas sem sentido, e usando às vezes até como testemunha daquilo, quando na realidade o sujeito não pretende cumprir aquilo que ele disse. Então, como o cristão deve jurar? Como ele deve falar? Nós vemos que o Senhor diz por meio do profeta Jeremias, um texto interessante, que mostra algo como se fosse um padrão para o juramento. Ele diz, se você jurar pelo nome do Senhor com fidelidade, justiça e retidão, então as nações serão por ele abençoadas e nele se gloriarão. Veja que ele apresenta então aqui 3 pontos importantes. Primeiro ele diz que devemos jurar em
fidelidade, ou seja, que o juramento deve envolver a verdade, que não tenha qualquer falsidade, mas que tenha o propósito de cumprir aquilo que diz. Vivemos numa época que muita gente fala, promete, diz e não cumpre. Já diz pensando em não cumprir, mas ele diz, use de fidelidade. Ele diz em justiça, como se você estivesse num tribunal. O cristão fala qualquer coisa, irmãos, como se estivesse num tribunal jurando em nome de Deus, porque na realidade Deus está envolvido em tudo o que ele faz. E ainda ele diz em retidão, ou seja, que aquela situação, aquilo pelo qual você está se comprometendo, seja uma coisa reta, seja uma coisa justa, compatível com a moral cristã. O cristão não deve se envolver em coisas e fazer juramentos ou assumir compromissos em coisas que não dignificam o nome de Deus, que não seria compatível com aquilo que Jesus está ensinando aqui mesmo no Sermão do Monte. Então, queridos, a palavra para nós nesta noite reclama que nós verifiquemos a nossa vida para ver se estamos de acordo com o que Jesus está ensinando. Como nós devemos agir à luz do que ele nos diz aqui no Sermão do Monte? Primeira coisa, e a grande questão que ele está dizendo é: fale a verdade sempre. Aleluia! Se você falou sim, que isso seja sim verdadeiro. Que seja um sim maiúsculo, com letras garrafais, grifado, negrito, que você realmente vá cumprir essa palavra. Se você disse não, que a sua palavra seja não, ou seja, verdadeira sempre naquilo que você falar. Jesus estava tratando um pouquinho antes aqui dos votos feitos diante de Deus no matrimônio. E ele diz: ninguém despeça sua mulher por qualquer coisa. Se você se comprometeu diante de Deus para casar com a mulher que você tem ou com o marido que você tem, então cumpra o juramento que você fez. Ou seja, o cristão deve levar a sério os votos que ele fez no namoro, no noivado, no casamento. O sujeito às vezes chega e se compromete com a moça para casar, ou vai mesmo diante do pastor, do juiz e diz sim, e depois por qualquer coisa está quebrando a palavra que ele disse. E Jesus diz: não faça isso, se você se comprometeu, agora leve a sério, você cumpra aquilo. No casamento e nas outras etapas do relacionamento, irmãos. Hoje existe uma ideia aí entre os jovens de ficar, né? E ficar é o seguinte, é só por aquela noite mesmo, é só por aquele momento mesmo, você no outro dia nem vá lá perguntar se continua, nem vá lá cobrar qualquer fidelidade, que é só aquele momento mesmo. A Bíblia proíbe terminantemente esse tipo de comportamento. Se você se comprometeu com alguém, então que a sua palavra seja sim, sim, que você realmente cumpra o compromisso que você assumiu. Aleluia! Não há, queridos, nenhuma abertura na palavra de Jesus para que um cristão se comprometa com uma moça ou uma cristã se comprometa com um rapaz e depois, por qualquer coisa, queira abandonar o compromisso. Você casou, agora leve adiante o seu compromisso. Se é uma cruz, o problema é seu que casou com uma cruz. Agora continue levando a sua cruz, cantando, né? Quem mandou casar com uma cruz, agora leve adiante. Mas se você deu a sua palavra, cumpra a sua palavra. Cumpra, porque Deus vai cobrar. Se você disse sim, que seja verdadeiro. Se você prometeu alguma coisa a alguém, irmãos, seja na sua casa, no seu trabalho ou mesmo na igreja, cumpra aquilo que você prometeu. É impressionante como eu vejo mesmo dentro da igreja. Começa o ano e alguém chega e diz: irmão, eu vou trabalhar nesse departamento, conte comigo. Irmão, eu vou ajudar nessa classe da escola dominical, conte comigo. Mas aí parece que vai chegando o meio do ano, vai passando o meio do ano e o camarada vai cansando e aí não vai mais. E aí não comparece mais, aí não ajuda mais. O que houve? Descumpriu a palavra que deu.
E Jesus está dizendo, você já deu sim? Agora cumpra a sua palavra. Você disse que ia ajudar no departamento, vá até o fim. Você disse que ia ficar cantando no conjunto, siga fazendo aquilo que você disse. Na sua casa você disse à sua mãe que ia tirar o lixo, que ia ajudar a lavar a louça, faça aquilo que você prometeu. Lá no seu trabalho você disse que ficava responsável por um determinado serviço ou alguma coisa no departamento, cumpra a sua palavra. Aleluia. Sabe qual é a intenção de Jesus, irmãos? Que os cristãos sejam tão dignos de crédito que se alguém disser uma palavra, o outro vai dizer, não precisa nem ele dizer mais nada, porque se ele é crente, ele vai cumprir o que ele disse. Não é melhor pegar uma assinatura dele, não é melhor gravar aqui ele jurando isso, é como se alguém dissesse, não, ele é crente? Não precisa. Crente sempre cumpre aquilo que ele diz. É isso que Jesus está dizendo, mas infelizmente não é bem isso que nós vemos. Mas somos desafiados pela palavra do Senhor nesta noite para cumprir aquilo que nós prometemos. Você se comprometeu? Faça. Você disse que ia? Vá. Você disse que assumiu o compromisso? Assuma de fato isso, porque a sua palavra deve ser sempre confirmada. O que passa disso, irmãos, é de procedência maligna. Porque a mentira, a falsidade, vem de Satanás, o pai da mentira. Se você comprou numa loja, se você pediu emprestado a alguém, então, meu querido, agora você vai cumprir aquilo que você se comprometeu. Crente não pode ser caloteiro. Comprou, pague. Pediu emprestado, devolva. Não é impressionante que às vezes a gente empresta uma coisa à pessoa e você às vezes até esquece a quem emprestou, mas o sujeito está lá com aquele material usando ou até deixando de usar, mas não parece que não se lembra de devolver. Isso não é coisa de crente. Pediu emprestado, devolva. Você comprou, pague. Aí alguém às vezes vai lá, compra um negócio que nem está precisando muito, né? Assuma uma prestação que não pode pagar e diz assim, não, irmão, eu comprei pela fé. E agora vai dizer, Deus, o Senhor deixou que eu comprasse isso, agora o Senhor vai ter que me dar dinheiro para pagar. Não, a palavra de Deus não diz isso não. A palavra de Deus diz assim, você se comprometeu, agora cumpra a sua palavra. Você disse que ia pagar, então pague. Ah, mas agora... Se você não podia pagar, não devia ter comprado. Jesus ensinou até que se alguém vai construir uma torre ou se alguém vai à guerra, antes de ir, devia fazer as contas para saber se tem com que cumprir aquilo ali. Para depois não parar pelo meio do caminho. Irmãos, nós estamos num mundo que a pessoa pode dizer, não, mas assim você não vai ter crédito, se você não ficar devendo, você não compra nunca. Não podemos seguir o padrão do mundo. O padrão quem estabelece é o Senhor e na sua palavra ele diz, você disse sim, então agora cumpra o seu sim, seja fiel naquilo que você prometeu. Você não é obrigado a se comprometer nessas coisas. Você não é obrigado a se casar, você não é obrigado a comprar, você não é obrigado a dar o seu nome para cantar no conjunto, você não é obrigado a dizer o irmão que vai assumir aquele trabalho, você não é obrigado. Mas se você se comprometeu, agora você está obrigado a cumprir. Se você disse sim, irmãos, a sequência que se espera é sim. Se você disse não, você se espera também que você confirme a palavra com um não. Isso não quer dizer que alguém, às vezes, toma essa palavra dizendo, não, irmão, eu já disse não, agora eu não posso nem ajudar mais o irmão, porque eu já disse não e Jesus disse não. Não é isso que Jesus está querendo dizer. É lógico que você pode voltar atrás. Você disse, não, irmão, não posso ajudar. Mas depois surgiu uma condição melhor, você pensou melhor e disse, não, agora eu pensei melhor, eu vou ajudar. Jesus não está proibindo de você perdoar, de você voltar atrás numa coisa que você disse não e agora você pode ajudar. Mas o que ele está dizendo é que haja veracidade, uma intenção verdadeira de cumprir aquilo que você prometeu, aquilo que você disse. Então nós devemos ser
transparentes no nosso falar. Ou seja, falar sabendo que Deus está ouvindo. Isso deve ser para nós, irmãos, um conforto e não um peso. É um peso falar diante de Deus quando você, na realidade, está pensando em ser desonesto. Se todos os políticos que vão falar no horário eleitoral tivesse a palavra Deus assim acima dele ali no estúdio, talvez ele não dissesse tudo que vai dizer. Mas para o cristão, saber que Deus está ouvindo deve ser um conforto. De dizer assim, Deus é minha testemunha. Se alguém disser que eu menti, que eu falhei, que eu não queria cumprir, Deus é minha testemunha que eu realmente dei a minha palavra e vou cumprir. Como é importante que nesse mundo de tanta desonestidade, as pessoas possam confiar num crente, porque ele está obedecendo o que Jesus disse na sua palavra. Não diga então, irmãos, alguma coisa falsa. Não use de mentira. Hoje é muito comum as pessoas usarem de falsidade só para agradar o outro. Irmão, eu estou orando por você, mas faz um mês que nem lembrava da pessoa. Ó, irmão, aquele negócio está de pé. Não está nem pensando em fazer. Irmão, ó, eu estou pensando em chegar lá, viu? Eu estou pensando em chegar lá. Me espere que qualquer dia desse eu chegue. E é só uma evasiva para se livrar da situação. Meu irmão, se você não pode, diga não posso. Se você não quer, diga não quero. Se você não está a fim de ir, diga eu não vou. Mas se você disser eu vou, eu quero, eu posso, cumpra a palavra que você deu, porque Deus está registrando as suas palavras. E quando você diz e não cumpre, é o diabo quem está sendo o pai dessa ideia que você está gerando. Nós devemos então, como cristãos, falar sempre com veracidade. Que após a sua palavra, os anjos possam dizer amém. Que após uma declaração sua, o céu possa dizer amém. Tudo aquilo que você disser possa ser confirmado, porque você está realmente com o desejo de cumprir a sua palavra. Eu sei que às vezes a mentira parece uma tentação boa. E às vezes até alguém diz assim, não, é uma mentirinha santa. É uma mentira de leve, de brincadeirinha. Aí é onde Jesus diz, de maneira nenhuma use de expedientes assim. O que Jesus está proibindo, irmãos, não é jurar. O que Jesus está proibindo é, não precise jurar para alguém acreditar na sua palavra. Que não precise envolver o nome de Deus, nem fazer um juramento para alguém ter certeza que você vai cumprir. Que as pessoas olhem para você e digam, se ele é crente, ele vai cumprir. Se ele falou, ele vai fazer, porque ele é um cidadão do reino dos céus. Ele é um cristão, ele é um seguidor de Jesus, porque Jesus foi fiel nas suas promessas, na sua palavra. Deus é fiel para cumprir aquilo que ele nos prometeu. E o cristão também deve ser fiel em tudo o que ele faz. Que Deus nos ajude, que essa palavra esteja no nosso coração. Que nós possamos sondar o nosso coração nesta noite, irmãos. E varrer para fora dele toda falsidade, toda mentira. Se você se comprometeu com alguém e você, na realidade, não quer mais cumprir isso, vá lá e se desobrigue com esta pessoa. Agora, se você empenhou a sua palavra e disse que ia fazer alguma coisa, seja fiel. Os judeus aqui, os fariseus, estavam só procurando uma oportunidade para ser infiel. Alguém dizia, se a mulher fizer coisa feia, porque a lei no texto de Deuteronômio 24 dizia, se o homem encontrar na mulher alguma coisa feia, pode dar a ela carta de divórcio. Mas o encontrar coisa feia aqui seria algo do tipo que manchasse a sua moral. E os fariseus, ou pelo menos uma das escolas de interpretação deles, dizia, não, se o homem encontrar qualquer coisa feia, se a mulher queimar o feijão, já pode dar o divórcio para ela. Se a mulher fritar o ovo do lado errado, já pode
das conta dela. Isso é só uma evasiva para dizer, eu disse, mas agora eu não preciso cumprir por qualquer coisa. Jesus está dizendo, nunca. Se você disse uma palavra, cumpra a sua palavra. Se você se comprometeu, assuma o compromisso. Se você disse sim, cumpra. Se você falou que essa palavra possa ser escrita na pedra e que um anjo em cima dela possa dizer amém, porque você está disposto a cumprir a palavra que você disse, a palavra que você prometeu. Vamos atentar para esta palavra e ser fiéis naquilo que nós dizemos. Não se comprometa se você não pode. Não assuma compromisso se você não está disposto a cumpri-lo. Não diga que vai se você não está disposto a ir. Não diga que você vai fazer se você está já pensando como vai se livrar daquilo que você disse, irmãos. Não podemos viver sob a mentira, porque Deus está registrando todas as nossas palavras. Um dia nós vamos dar contas dela. Aleluia. E que nós possamos ser aprovados em tudo o que nós fazemos ou dissemos, porque a nossa palavra foi dita como se fosse um juramento diante de Deus. Amém? Que Deus abençoe e cumpra esta palavra na nossa vida. Sejamos fiéis em tudo o que nós falarmos.